Hoje, a gente vai mergulhar na história por trás do bolo de pote. Pode parecer só uma sobremesa, mas, na verdade, ele virou um grande símbolo, o símbolo do sonho de empreender no Brasil. Um sonho que começou bem doce, mas que, para muita gente, acabou com gosto bem amargo. Bora entender o porquê. O pote engoliu o meu sonho. Essa frase é forte, né? É de uma ex-empreendedora e, olha, ela diz tudo. É o nosso ponto de partida para entender como um fenômeno que prometia liberdade e dinheiro para milhões de pessoas, na prática, entregou uma realidade bem diferente. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2015. O Brasil estava numa crise econômica, muita incerteza, e no meio disso tudo, uma ideia simplesmente explode no Instagram. O bolo de pote. A promessa era tentadora. Seja seu próprio chefe, trabalhe com o que ama, conquiste a independência financeira. Tudo isso com um investimento que parecia baixo. E essa promessa pegou em cheio milhões de pessoas. Para a gente entender isso na prática, vamos acompanhar a história da Maria, um nome fictício para representar tanta gente. Ela largou a segurança de um salário fixo, pegou as economias que tinha e investiu tudo em potes, ingredientes e, claro, num curso online de um coach que prometia o caminho do sucesso. O objetivo era esse, transformar a paixão por doces num império. E a história da Maria não é um caso isolado, longe disso. Olha só esses números. O total de microempreendedores individuais, os MEIs, simplesmente explodiu. A gente saiu de 1,6 milhão em 2010 para mais de 14 milhões em 2021. É um salto gigantesco. E a tendência não para, com quase 4 milhões de novos negócios abrindo as portas só no último ano. E é aqui que a coisa fica curiosa. Em 2025, o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego em mais de uma década. Uma ótima notícia, certo? Só que, ao mesmo tempo, a criação de novos negócios, principalmente de MEIs, disparou. Isso cria um paradoxo. O que esses números sugerem é que esse crescimento todo não veio de empregos de qualidade com carteira assinada, mas sim de uma corrida para o se vira nos 30, para o trabalho por conta própria, que muitas vezes é bem precário. Mas por trás desse boom de gente abrindo empresa, existe uma outra realidade, bem mais dura. A da mortalidade desses negócios. Quase um terço de todos os MEIs fecha as portas em até 5 anos. E no setor de alimentos, onde está o nosso bolo de pote, a situação é ainda pior. Mais de 35% não passa dos primeiros 2 anos. É uma rotatividade altíssima. Então, de onde veio esse sonho? Quem estava vendendo essa ideia com tanta convicção? Bom, aqui entram os arquitetos do sonho. Figuras como Tiago Nigro, o primo rico, que popularizaram uma mensagem muito sedutora. A ideia de que qualquer pessoa, com a mentalidade certa, poderia começar com algo simples, tipo um bolo de pote, e escalar isso até o primeiro milhão. E olha, vender esse sonho se mostrou um negócio extremamente lucrativo. Para quem vende, né? Em 2025, a empresa do Nigro recebeu um investimento da XP, que avaliou o negócio em quase 200 milhões de reais. E aqui está o ponto central. O contraste gritante entre quem vende o curso, que constrói um império, e a grande maioria dos seguidores, que continua lutando para pagar as contas. Esse fenômeno todo tem até nome. É o empreendedorismo de palco. Basicamente, é transformar a insegurança e a esperança das pessoas em um produto. Vende-se a motivação, a mentalidade bilionária, como se o sucesso fosse só uma questão de escolha individual. E isso acaba mascarando os problemas reais, as barreiras econômicas que existem de verdade. Agora vamos voltar para Maria, para ver como essa história se desenrola na vida real. O sonho dela começou a ruir quando o mercado de bolo de pote ficou saturado. Todo mundo fazendo a mesma coisa, o que fez os preços despencarem. Depois vieram os aplicativos de entrega, que são uma faca de 2 gumes. Ajudam a vender, mas levam uma comissão gigante de até 30%. O resultado? Em 2022, o negócio fechou, deixando uma dívida de R$ 5.000 que hoje já passa de 8 mil. O sonho virou um pesadelo financeiro. A história da Maria é o retrato perfeito de um processo que a gente chama de uberização. É essa transição de um emprego formal, com direitos, carteira assinada, segurança, para o modelo de parceria. Só que nessa parceria, quem trabalha assume todos os riscos e custos do negócio. A matéria-prima, o gás, o aluguel, o risco de não vender, tudo isso fica nas costas do parceiro, enquanto a plataforma digital lucra sem ter as responsabilidades de um patrão. E quando a gente coloca os dois modelos lado a lado, a diferença é brutal. Quem trabalha por plataforma geralmente rala mais horas por semana para ganhar menos por hora. E o pior, sem a segurança de um contrato, sem direito a férias, 13º salário, FGTS, nada. A tal da liberdade, na prática, muitas vezes significa só a liberdade de trabalhar mais para ganhar menos e sem nenhuma proteção. E o peso dessa conta?
Como quase sempre acontece no Brasil, não é dividido por igual. Os dados mostram um retrato claro. O setor informal de alimentação é um território majoritariamente feminino. 65% são mulheres. E mais da metade dos trabalhadores são pessoas negras e pardas. Isso mostra que a precarização do trabalho tem gênero e tem cor. E se a gente der um zoom, a desigualdade fica ainda mais nítida. Mulheres em aplicativos ganham, em média, 22% a menos que os homens, e a chance de negócio delas quebrar é maior. Pessoas negras e pardas têm 40% menos acesso a crédito do que pessoas brancas. E até a região onde se vive faz diferença. No Nordeste, por exemplo, a renda é menor e a taxa de fracasso dos negócios é bem mais alta. Então, a real é a seguinte. Essa história de que basta querer ou ter a mentalidade certa não se sustenta. O ponto de partida não é o mesmo para todo mundo. Barreiras que já existem na nossa sociedade, como o racismo, a sobrecarga de trabalho doméstico para as mulheres e a falta de infraestrutura, fazem com que, para alguns, o pote do sonho já venha trincado. Ele quebra mais fácil e os cacos cortam mais fundo. Ok, o cenário é complicado. Mas e aí? Tem saída? O que os especialistas apontam é para a necessidade de um novo pacto social. E o que isso quer dizer na prática? Bom, significa regular as plataformas para garantir comissões mais justas. Significa fortalecer órgãos como o Sebrae para oferecer apoio de verdade, com planejamento e não só papo motivacional. Significa incentivar a criação de cooperativas para que ninguém tenha que remar sozinho. E, no fundo, significa repensar as leis do trabalho para proteger quem vive nessa nova economia digital. E a gente termina com essa provocação. O pote do sonho individualista, do seja seu próprio chefe a qualquer custo, se quebrou. Ele se mostrou frágil demais. A grande questão que fica agora não é como colar os cacos desse pote, mas sim o que a gente, como sociedade, pode construir de novo, de mais forte e mais justo, com os pedaços que ficaram pelo caminho.